Ainda mais no mundo que a gente vive de tantas distrações e tantas, vou dizer, facilidades, né? E aí, cara, eu desde 2015, quando eu assumo a Blumen, que é a empresa que eu toco hoje no dia a dia, tem outras empreitadas ao longo do caminho que a gente vai traçar sobre isso. De 2015 a 2025 é onde eu desempenho a maior parte do meu dia, onde eu desprendo a maior parte da minha energia, transformando a vida das pessoas, porque a gente tem um lema dentro da Blumen que a gente não vende biquíni ou sunga, isso é só o fim, né? O meio, é só o meio, o fim é transformar e realizar o sonho das pessoas, e a gente pode dialogar um pouquinho de como que a gente faz isso, da porta para fora como da porta para dentro também. Então hoje a Blumen é teu carro-chefe. É meu carro-chefe, é onde eu vou quase todo dia, quando eu não estou gravando podcast, quando eu não estou em evento, quando eu não estou ali dialogando em outros cenários, boa parte do meu tempo é na Blumen, que é uma empresa de moda praia com 53 anos de história, a empresa que inventou o biquíni de lacinho, a empresa que inventou o sungão, a empresa que, enfim, de fato tem um marco na história mundial da moda, é maior orgulho poder fazer parte disso, e a moda tem um lado muito legal, porque se você tá aqui, pô, nesse espaço maravilhoso, né? Tá um cenário absurdo, aliás, muito legal tá aqui, e você vê um atleta ali, pô, tá usando uma camisa da Blumen, que a gente criou, você fala, caraca, mexe com o ego, sabe? É um reconhecimento de uma pessoa que não sabe quem você é usando um produto que você criou. Outras profissões dificilmente tem isso, né? O advogado fala assim, tá, aquele cara ali ganhou uma causa, eu ganhei uma causa pra ele, que soltei aí até conta. Mas ganhei uma causa, o contador que reduziu o imposto. A moda trabalha muito com isso, é muito legal poder fazer parte disso. Mas os últimos 10 anos eu empreendo muito em relação à Blumen, tenho outras funções em cima disso, e o evento que a gente se conheceu, entrando no mérito de a gente falar sobre isso, é um evento de networking, porque é uma das coisas que eu mais acredito, cara. Eu acho que o poder das conexões é um lugar... Era conexão. A foi sobre networking. Falar sobre isso, né? Falar sobre networking. Porque eu acredito muito que a gente tem que ser muito intencional nas conexões que a gente busca fazer, e no ramo empresarial, boa parte dos clientes que você vai fechar, dos contratos que você vai assinar, dos sócios que você vai ter, ou dos fornecedores que você vai ter, são baseados em boas conexões que vai criar ao longo da vida. Então eu fiz questão de estar naquele evento, lá a gente se conheceu, estamos aqui hoje, naturalmente, intencionalmente, coisas podem acontecer, porque a gente está desprendendo tempo investindo nisso. E é legal porque eu tenho um amigo que é um mentor, assim, ele tem, acho que tá com 8 Cacau Shows, assim, ele tem uma família que administra o negócio, ele é gerente de empresa estatal, mas ele tem negócio e tal. Entendi. E eu converso muito com ele, e ele fala muito isso no início. Cara, o ego e crítica atrapalha muito a gente, né? Teu nível de ego, você receber críticas e tal. E aí, quando eu comecei nessa posição de bate-papo aqui, né? Não é entrevista, porque eu não sou jornalista, mas é um bate-papo, uma troca. né? Uma troca e tal. Quando eu comecei cada vez mais mostrar minha fragilidade pra pessoa e falar assim, caraca, maneiro, me ensina essa parada. Quando eu comecei... O jogo vira, assim, de uma maneira que não é assim, não é demonstrar fragilidade. Porque às vezes a gente tem, e eu confesso que já tive isso muito, quando você tá começando a ser empresário ali e tal, você quer demonstrar, né? Sou forte, não, sou o cara. Sou o cara. Porra nenhuma, que o empresário de verdade sabe que tá todo mundo, porra, dependendo da fase do cara, tá todo mundo ferrado igual. Então quando você demonstra essa fragilidade, vamos dizer assim, o teu retorno é impressionante. Conecta, as pessoas baixam a guarda, conectam muito mais, sacou? Eu tive o Rafa, que tava aqui, o Rafael da Atual Engenharia. Conheci ele um dia lá. Pô, o Rafa é... Gente boa demais. Cara, gente boa demais. Aí eu falei, Rafa... Eu lembro que eu falei pra ele no dia lá, eu falei, Rafa, você é o cara que eu quero ser daqui a alguns anos. Porra, deixa eu entender um pouquinho mais da tua vida. Vamos lá no meu podcast? Aí fui na empresa do Rafa, troquei ideia com o sócio dele e tal. E foi de verdade, não é? É uma intenção de me conectar, fato que é... Mas é de verdade, irmão, eu quero aprender contigo, brother, porque tu tá fazendo uma parada que eu quero fazer daqui a uns anos. Como é que eu faço essa parada aí? Isso é muito irado. E as pessoas às vezes acham que, primeiro, fulano não vai me responder, não vai abrir a porta, não vai responder o LinkedIn, não vai receber o Instagram. Cara, pelo contrário, irmão. Se você for intuitivamente, assim, se você for proposital ali, verdadeiro real, na tua conexão, fala, cara, me ensina aí, pô, te acompanho aqui e admiro muito o seu trabalho. Posso te ligar um dia? Posso marcar uma call? Posso conhecer a tua fábrica? Cara, a fábrica da Blumen, ela fica literalmente aberta à visitação, porque eu acho que na Tijuca. Legal. Eu não acho que exista grandes segredos. No final do dia, meu irmão, tá todo mundo querendo vender mais, gastar menos. Eu entendo que o segredo não tá no quê, tá no como. Posso falar como é que eu faço um biquíni, mas eu não consigo explicar o como aquilo ali se torna a mágica que a gente consegue fazer, porque isso é muito do nosso DNA, é preocupação com pessoas, é preocupação com os processos de uma forma integral, né, íntegra também. Então, assim, não existe um grande segredo. As pessoas acham que às vezes você não vai responder, não vai falar. Pelo contrário, tá todo mundo disposto a trocar. E quando você pede uma ajuda, cara, é natural do ser humano querer ajudar. Você falou, cara, você me ajuda, eu quero ser como você é. E o mentor não necessariamente é um cara, eu sou o mentor. Cara,
Um faixa azul consegue ensinar um faixa branca. Se eu tô subindo uma montanha, eu tô 10 passos à sua frente, eu posso falar, cara, aqui tem uma pedra que tá solta. Simples assim. É por aí que é o caminho da gente se Simples ajudar assim. e todo mundo crescer junto. Porque, cara, não existe essa de... É aquela máxima também, né? Porque muitas vezes pode parecer clichê, mas são as verdades que quando você vai amadurecendo, você começa a perceber. Se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você tem que ter mais pessoas com você. Não só no que diz respeito à sociedade, mas também na construção de mentalidade, a construção do seu portfólio como empresário, por aí vai. Eu tenho 2 pontos em relação a isso. Primeiro, você fala muito da cultura, da identidade da Blue Man e tal. Uhum. Você construiu isso? A Blue Man já tinha essa visão? Ou foi construído? Como é que é? Me explica. A Blue Man foi fundada em 1972. Tá muito forte de você, né? Sim, total. E, cara, é uma coincidência boa. Davi Azulay fundou a empresa em 1972. Foi o cara que veio de Belém também, com um irmão que fundou Yes Brasil, uma marca que foi muito famosa Sim. na década de 80, Ainda 90, rola, né? até 92. Ainda tem algumas coleções porque o filho dele faz algumas collabs e assina como Yes Brasil. Uhum. Mas a Blue Man é de 72. Eu tô confundindo Yes Brasil com a Yes Brasil de perfumaria. Tem pastas escolares, tem Yes Brasil para algumas coisas. Ah, beleza. E o nome é muito bom. Merda. E aí, cara, em 1972 tem um biquíni de lacinho, tem um biquíni jeans, na verdade, que o irmão dele tinha guardado. Ele pega aquele biquíni, ele leva para Copacabana, na Santa Clara ali, e começa a vender nas lojas que vendiam biquíni na época. Lojinha começando. Ele pegou uma peça que era um biquíni jeans e levou para vender. Tirou 1.400 pedidos, pegou 30% do dinheiro, produziu, a mãe dele era costureira, ele juntou umas costureiras e produziu um biquíni jeans, basicamente um biquíni jeans. Ele produziu as 1.400 peças e entregou nas lojas. Quando ele entregou nas lojas, a primeira modelo de prova que foi vestir, o biquíni não tinha elastano, o jeans era muito duro, não passava da canela. A mulher devolveu tudo e todas as lojas devolveram tudo para ele. Ele pensou no negócio, ele criou um negócio, ele quebrou no mesmo dia, né? No dia que ele entregou. E ele tinha que devolver o dinheiro. Biquíni, ele não tinha nada. Ele não... Foi uma ideia maluca. Ele tinha 17 anos. Sim. Era novinho pra caramba. Muito. E aí, ele pegou aquele biquíni jeans, botou no volante do bug, que a gente tem esse bug até hoje, e ficou andando na praia, como é que eu vou fazer para resolver essa questão, como é que eu vou resolver isso aqui, cara, um problema da minha vida, eu tenho que devolver o dinheiro, mas eu já usei para produzir. E ele pensou, você não tá passando da canela, eu vou cortar de um lado, vou cortar do outro, faço um lacinho com um jeans e vou resolver. Ele levou na mãe dele, a mãe dele era costureira, cortou, fez o lacinho, ele voltou na loja e falou, testa assim. E foi o maior sucesso, explodiu. Não existia biquíni de lacinho. Existiu por conta de uma dor que esse empreendedor tinha na época. Depois você fala, cara, é muito lógico, né? Porra. E é o nosso biquíni mais vendido. E se você for em qualquer lugar do mundo, se for em Ibiza, Mykonos, ou Búzios, ou Ipanema, ou no Piscinão de Ramos, vai ter alguém usando um biquíni de lacinho, e foi a invenção desse cara numa tarde que ele estava quebrado. Então é muito irado, muito irado. Né, e ali começa a história da empresa. Então é uma empresa que começou já se reinventando no D1. E, enfim, de lá pra cá, ele era amigo do Vitor Belfort e os lutadores usavam embaixo do kimono uma cueca, sungão, né? Um sungão, uma cueca. Na verdade era uma cueca da Armani, uma cueca grande, que era tipo um sungão. E ele criou o sungão, o primeiro sungão, que é o sungão como a gente conhece, numa época que usavam sunga de tanguinha, sunga de crochê. Era uma outra época. E aí ele foi o primeiro cara. Tem umas fotinhas bem maneirinhas da galera na praia nessa época. Se botar tanga do Gabeira no Google, tu vai ver o que era da parada. E aí, cara, ele criou o sungão e revoluciona a moda de novo. E aí, abriu loja em Miami, abriu loja fora do país, abriu exportação, vende no Japão. Até hoje a gente vende para 16 países, dos quais... não a maioria, mas quase a maioria já compra da gente há mais de 20 anos. Então, ele era um cara muito à frente do tempo dele. E era um paizão, apesar de ser bruto, assim, um cara de 2 metros de altura, um cara muito correto, sempre foi muito admirado pelo mercado e também pelos seus funcionários. Ele tinha um viés paternalista muito grande, ele gostava de cuidar das pessoas que estavam ali com ele, só que ele veio falecer em 2009, ele infartou e faleceu, e a minha esposa na época tinha 17 anos, quando ela assumiu a marca a primeira vez. E aí dos 17 até os 23, 24 anos, ela passou meio que sozinha, algumas pessoas... Ele era sozinho. Ele? Ela tinha 17 anos, e ele tocava sozinho. E aí, cara, a empresa foi, durante um bom tempo, sob o olhar da Sharon, e outras pessoas que estavam envolvidas, tiveram alguns momentos mais complicados. E, cara, quando a gente fala de cultura, isso, a gente consegue hoje manter um pouco do que ele sempre pregou, sabe? Da gente estar
olhando para as pessoas, olhando para entender a dor de cada um. É mais do que Great Place to Work, é mais do que você ter um selo na parede, é mais do que você dizer o que faz ou deixa de fazer. É de verdade você se preocupar com as pessoas que estão ali dentro, porque a gente vive numa era que fala muito sobre inteligência artificial, e eu acredito que a inteligência artificial vai mudar muito a forma de ver o mundo e as posições de trabalho.